Estamos de volta. Nessa terceira aula, pessoal, nós vamos falar sobre o quarto capítulo da apostila, que tem como tema a educação ambiental como eixo do desenvolvimento sustentável. A educação ambiental como eixo do desenvolvimento sustentável. Sociedade de consumo e meio ambiente. O meio ambiente que vivemos é uma manifestação da constante transformação da natureza e da sociedade humana. Nós, com nosso egoísmo, nossa ambição desenfreada, nosso consumismo sem limite na busca constante de suprirmos nossos desejos econômicos, buscando sempre viver de meio ambiente, sociedade de consumo, aparência, e isto fazendo às custas de derrubadas de árvores, queimadas, extinções de espécie, poluição do ar, do solo e da água, não importando ao menos se todo este descaso com o planeta vai valer mesmo a pena, pois para que todo este lucro, esta aparência de ser o melhor, de ter a melhor casa e o melhor carro, a melhor conta bancária, sendo que não terá como aproveitar, já que o planeta já reclama e está à beira de um colapso total. E para que tanto, se gerações futuras também não aproveitar esta fortuna. Então, quando eu falo sociedade de consumo e meio ambiente, nós hoje somos uma sociedade altamente consumista e a gente se preocupa tanto em ter que nós não estamos nos preocupando com o meio ambiente, certo? A gente está só degradando. É quando ele fala que nós estamos só o quê? Derrubando as árvores, promovendo queimadas, a prática predatória da pesca e da caça, fazendo com que espécies fiquem extintas, ou seja, essas espécies sumam, né? Desapareçam. O que mais? A poluição, tanto do ar, que essas fábricas querem fazer, produzir para lucrar, e não se preocupam em botar nenhum filtro de ar nas chaminés das suas fábricas para filtrar o ar. E aí fica emitindo esses gases poluentes, poluindo o ar. Tem também a poluição do solo, da água. Mas e para que tudo isso? Para que rechear a conta bancária se às vezes a gente não vai nem conseguir usufruir e principalmente as gerações futuras também não vão conseguir usufruir dessa riqueza? Por quê? Porque a natureza, né, o meio ambiente que nós estamos inseridos, ele já está pedindo socorro. Por isso que fala aqui que ele já está à beira de um colapso total. O que é esse colapso total? De acabar com tudo de vez, não é isso? Este descaso, ele já vem de longe. O meio ambiente está sofrendo profundas alterações. Às vezes, é rastro de destruição jamais recuperado, ou seja, perdidas, pondo em perigo a sua própria existência, pois através desta destruição é que pode estar algum tipo de cura jamais conhecido. O ritmo consumista está trazendo problemas seríssimos e insustentáveis. Não se pode nem medir o valor da perda só assistindo o planeta responder de forma dramática. Os cenários como shoppings, arranha-céus, indústrias são considerados normais. Os valores relacionados com a natureza não têm valor. Na verdade, é tratada como empecilho para o progresso. Então, as pessoas elas não se preocupam de forma nenhuma com a natureza. Elas querem saber o que a natureza tem a oferecer para que possam lucrar em cima daquela matéria-prima que vai ser retirada da natureza. Muitas vezes a natureza ela é tida como uma barreira para conseguir algo. Hoje nós sabemos que essas empresas de energia, para que elas possam ocupar um território, elas precisam de uma licença ambiental, né? Então é para isso que existe o biólogo em cada empresa dessa. Tem que ter licença ambiental, licença disso, daqui. Não é só chegar e se apropriar, não, né? Tem que fazer de acordo para não desmatar tudo, para não perder toda
aquela vegetação ou toda aquela espécie animal que existe ali naquele local. Aí, às vezes, ela é tratada como um empecilho. Então, nós temos aqui conservação versus preservação ambiental. Então, existem dois conceitos muito utilizados na área ambiental e diretamente relacionados com os pressupostos do desenvolvimento sustentável, que é a preservação e conservação, que são conceitos distintos, mas erroneamente muitas vezes são utilizados com o mesmo significado. O preservacionismo e o conservacionismo são correntes ideológicas que surgiram no fim do século XIX nos Estados Unidos. O primeiro, que é o preservacionismo, que é preservar, aborda o que? A proteção da natureza, independentemente de seu valor econômico e ou utilitário, apontando o homem como o causador da quebra desse equilíbrio. De caráter explicitamente protetor, propõe a criação de santuários intocáveis sem sofrer interferências relativas aos avanços do progresso e sua consequente degradação. Em outras palavras, tocar, explorar, consumir e muitas vezes até pesquisar tornam-se então atitudes que ferem tais princípios. Então, o que é o preservacionismo? É você preservar um ambiente, um local que existe. Então, vamos aqui trazer a Serra da Capivara. Então, nós sabemos que quando a gente vai fazer uma visita à Serra da Capivara, a gente não pode tocar, nem matar nenhuma formiga. Então, ali é o que? É preservar algo que já existe, tá certo? Já essa segunda corrente, né, o conservacionista, diz o quê? Contempla o amor à natureza, mais aliado ao seu uso racional e manejo criterioso pela nossa espécie, executando um papel de gestor e parte integrante do processo, podendo ser identificado com o meio termo entre o preservacionismo e o desenvolvimentismo. O pensamento conservacionista caracteriza a maioria dos movimentos ambientalistas e é alicerce de políticas de desenvolvimento sustentável, que são aquelas que buscam um modelo de desenvolvimento que garanta a qualidade de vida hoje. Então, o desenvolvimento sustentável. Então, o que é que remete desenvolvimento sustentável quando a gente se fala em desenvolvimento sustentável? A gente precisa desenvolver algum trabalho na natureza, mas que seja de forma sustentável, né? Sem ferir a natureza mais do que ela já está ferida, né? Então, o desenvolvimento sustentável é um conceito que corresponde ao desenvolvimento ambiental das sociedades, aliado aos desenvolvimentos econômico e social. Desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Então, o desenvolvimento sustentável é quando hoje, né, atualmente, as pessoas retiram recursos da natureza, mas de forma consciente, de forma sustentável, para não comprometer as futuras gerações. Em outras palavras, o desenvolvimento sustentável é aquele que assegura o crescimento econômico sem esgotar os recursos para o futuro. O desenvolvimento sustentável tem como princípios ou componentes o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a conservação ambiental. Para isso, são priorizadas ações em prol de uma sociedade mais justa, igualitária, consciente, de modo a trazer benefícios para todos. Ao mesmo tempo, deve-se conhecer que os recursos naturais são finitos. Ou seja, os recursos naturais, eles podem acabar. Então, nós sabemos que a água, que é essencial para a nossa vida, para todos os seres, sejam seres animais, vegetais, é que aquela água boa para o consumo, que é a água doce, a sua porcentagem é baixíssima. E se nós não conservarmos essa água, ela pode acabar. Por isso que fala
que os recursos naturais são finitos. Então, quando eu falo em recursos finitos, são aqueles que têm fim, que têm uma finalidade. E nós temos aqui os principais componentes, né, os princípios do desenvolvimento sustentável, que é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento social e a nossa conservação ambiental. Então, os conceitos de desenvolvimento sustentável. Antes, precisamos esclarecer outros conceitos. Desenvolvimento é uma coisa, crescimento é bem outra. Você já parou para pensar que nos apresentam estes conceitos como se ambos significassem a mesma coisa? Já pensou por que isso ocorre? Que elementos fundamentam um e outro conceito? Qual conceito é o mais adequado? Quais são as diferenças entre crescimento e desenvolvimento? Sem a intenção de empobrecer a discussão, podemos dizer que o crescimento não conduz à igualdade, à justiça social, à proteção ambiental, à sustentabilidade econômica, pois o acúmulo de riquezas é o seu objetivo maior, mesmo que esta riqueza esteja concentrada nas mãos de uma parcela muito pequena da população. Por sua vez, o desenvolvimento também se preocupa com a geração de riquezas. A diferença é que as riquezas produzidas são distribuídas para que melhore a qualidade de vida de toda a população, não de alguns poucos. Então, o desenvolvimento é isso, é fazer com que as riquezas elas sejam distribuídas de formas igualitárias, não que uns fiquem com mais e outros fiquem com poucos, que elas sejam iguais, distribuídas iguais. Isso é desenvolvimento. Então, nós temos aqui os três componentes do desenvolvimento sustentável: o socialmente justo, o ecologicamente correto e o economicamente viável. Então, essa é a justiça ambiental. Então, quando eu junto aqui desenvolvimento social, preservação e conservação ambiental, eu vou ter o quê? Uma justiça social. Quando eu junto desenvolvimento social e desenvolvimento econômico, eu vou ter uma inserção social. E quando eu junto preservação e conservação ambiental, desenvolvimento econômico, eu vou ter uma ecoeficiência. E quando eu junto todos os três círculos, que é desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, preservação e conservação ambiental, eu vou ter o desenvolvimento social. Então, nós temos aqui a sustentabilidade ambiental, que é o que? A manutenção das funções e componentes dos ecossistemas, do modo sustentável, podendo igualmente designar-se como a capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições de vida para as pessoas e para os outros seres vivos. Então, as Nações Unidas, através do 7º ponto das metas do desenvolvimento do milênio, procura garantir ou melhorar a sustentabilidade ambiental através de 4 objetivos principais. Quais são esses objetivos principais? Integrar os princípios do desenvolvimento sustentável nas políticas e programas nacionais e reverter a perda de recursos ambientais, reduzir de forma significativa a perda da biodiversidade, reduzir para metade a proporção da população sem acesso à água potável e saneamento básico. E o quarto e último seria alcançar até 2020, que seria ano passado, uma melhoria significativa em pelo menos 100 milhões de pessoas a viver abaixo da limiar da pobreza. Talvez essa quarta e última meta não foi alcançada, porque nós passamos a viver uma pandemia onde muitas pessoas estão abaixo da linha da pobreza, né? Muitas pessoas estão sem casa, sem teto, estão vivendo aí na rua devido a todo esse ambiente em que estamos, esse cenário que estamos vivendo. Nós temos a sustentabilidade econômica, né? Que enquadra o âmbito do desenvolvimento sustentável, que é um conjunto de medidas políticas que visam a incorporação de preocupações e conceitos ambientais e sociais.
Assim, o lucro não é somente medido na sua vertente financeira, mas igualmente na vertente ambiental e social, o que potencia um uso mais correto das matérias-primas como dos recursos humanos. Então, quando eu falo em sustentabilidade econômica, eu não vou falar somente no financeiro, eu vou falar também em sustentabilidade ambiental e social. A sustentabilidade sociopolítica, ela centra-se em quê? No equilíbrio social, tanto na sua vertente de desenvolvimento social como socioeconômica. É um veículo de humanização da economia e, ao mesmo tempo, pretende desenvolver o tecido social nos seus componentes humanos e culturais. Neste sentido, foram desenvolvidos dois grandes planos, a Agenda 21 e as Metas do Desenvolvimento do Milênio. E aqui nós temos falando um pouquinho sobre a Agenda 21. Então, o que é essa Agenda 21? Ela é um documento oficial com medidas mais amplas já tomadas em todo o mundo para promover o desenvolvimento sustentável das sociedades. É um programa articulado de ações resultantes de diversos encontros promovidos pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas, com o tema meio ambiente e suas relações com o desenvolvimento. Então, essa Agenda 21 ela é um documento que visa o quê? A melhoria e promover o pleno desenvolvimento sustentável. E ela é organizada por quem, esse documento? Pela ONU, que é a Organização das Nações Unidas. Então, são várias medidas que são discutidas nesses encontros com todos os representantes aí dos países para ser adotada em cada país. Oficialmente, a Agenda 21 é um documento que foi elaborado durante a ECO 92, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em 92 no Rio de Janeiro. Esse documento é resultado de um compromisso das nações para desenvolver suas economias sem prejudicar o meio ambiente, com mais de 2.500 recomendações práticas para executar tal esforço. Então, essa agenda ela foi realizada aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no ano de 1992, com várias recomendações para que os países eles possam se desenvolver de forma economicamente, mas que não prejudique o meio ambiente. Nós temos a Carta da Terra, que é um documento proposto durante também o Rio 92, voltado para assuntos acerca de uma sociedade global pacífica, justa, sustentável. Então, ela propõe uma mudança de hábito para alcançar um futuro melhor para todos os cidadãos do planeta. Então, quais são os princípios dessa Carta da Terra? Então, a Carta da Terra ela possui 16 princípios básicos, os quais estão agrupados em 4 grandes tópicos. Então, eu trouxe aqui os 4 grandes tópicos que abordam o quê? O 1, respeitar e cuidar da comunidade da vida. O segundo tópico, integridade ecológica. Terceiro tópico, justiça social e econômica. E quarto tópico, democracia, não violência e paz. Então, esses são os 4 grandes tópicos e dentro deles vai contemplar todos os 16 princípios básicos que regem a Carta da Terra. Daqui a pouco a gente volta com a nossa próxima aula.